Olá, meu nome é Israel, eu não entendo nada de concurso público, mas eu entendo de hipnose. Eu estava estudando a tabela verdade esses dias e eu vi que é muito fácil você memorizá-la usando a hipnose. Então eu vou ensinar para você como memorizar a tabela verdade. É muito simples, é só você me acompanhar. Bom, temos aqui as proposições, né? P, Q, P e Q, P o Q, se P então Q, se P somente Q, né? Ou P ou Q, não P não Q. É muito simples de você memorizar tudo isso. Eu vou deixar essa tabela, eu vou deixar um anexo aqui nesse vídeo, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um anexo. Então caso você queira imprimir essa tabela para o seu estudo, é só você clicar ali e imprimir, tá bom? É simples demais de aprender isso aqui. Mas antes da gente começar a aprender essa parte chata, eu quero ensinar para você a técnica de hipnose que vai fazer com que você decore isso de uma vez por todas, tá? Garanto para você, é simples. Em 5 minutos você vai decorar a tabela verdade e nunca mais vai esquecer. Para isso eu preciso que você se concentre numa historinha que eu vou te contar. Na verdade eu vou te contar 3 historinhas e eu preciso que você se concentre nessas historinhas. Então, vamos lá, fecha os seus olhos, respira fundo e eu quero que você lembre daquele seu amigo que chama Pedro. Todo mundo conhece um Pedro. Pode ser um Pedro mais idoso ou mais molecão, enfim. Provavelmente você conhece algum Pedro, certo? Então imagine esse Pedro aí, pensa nesse Pedro. Que roupa que esse Pedro tá usando, como é o corte do cabelo dele, a barba, tá bronzeado, né? Lembre-se do Pedro, ok? Agora eu quero que você imagine que o Pedro, além das roupas comuns que ele tá usando, o Pedro tá com um queijo debaixo do braço. Sabe aquele queijo suíço, aquele redondão, grandão, assim ó, aquele enorme, bonito? Imagina que o Pedro tá com um queijo desse embaixo do sovaco. E o queijo fica até meio fedido porque o Pedro esqueceu de passar desodorante e tá passando o cheiro do sovaco dele pro queijo. Tá temperando o queijo. Ok? Legal. Pode abrir os olhos. Agora eu quero que você lembre de uma outra situação que provavelmente já aconteceu na sua vida, né? Você provavelmente já ficou na fila do frango. Sabe o frango assado de domingo que tem lá na padaria? E aí vai se formando a fila ali e a gente fica na fila do frango, né? De vez em quando, para comprar um frango assado no domingo. Comer de mistura, né? Eu particularmente adoro. Aquela batatinha que vem junto então é perfeita. E eu quero que você, fechando os seus olhos, eu quero que você se imagine na fila do frango. Você tá lá, já fez o pagamento, já tá com a sua fichinha na mão e só esperando o frango ficar assado para você pegar o seu queijo, né? Mas quando você tá lá na fila, um pouco mais para frente assim na fila, quem tá lá na fila? O Pedro. O Pedro e o queijo debaixo do braço, fedendo o sovaco. E de repente você percebe que vem passando uma moça muito bonita. Uma moça que tem o cabelo bonito, uma moça que se veste bem, uma moça muito bonita que chama muito a atenção. E aí você vê que o Pedro que está lá na fila, e quando a mulher passa, ele fica olhando a mulher passar. Fica olhando para a mulher. E aí ele vê que você viu. E aí você olha para ele e fala assim: Pedro, vi você fazendo feio. Só isso. Vi você fazendo feio. Pedro, vi você fazendo feio. Que feio. O Pedro olhou para a mulher que passou e você viu ele olhando. Que coisa feia, né? E aí você vai lá e fala para ele: Pedro, vi você fazendo feio. Ok? Beleza. Conta quantas lâmpadas tem aí onde você está agora. Aqui no meu escritório tem 4 lâmpadas. Fora a iluminação do vídeo.
Já contou quantas lâmpadas tem aí? Beleza. Agora eu quero que você feche os seus olhos novamente. Sabe aquela velha que furava a bola na rua da sua casa? Toda rua tem uma velha que fura a bola. E se você não vivenciou isso, você conhece alguém que viveu essa situação, né? Então, faça uma imagem dessa velha. Você consegue lembrar dessa velha? Algum bordão que ela dizia? A velha aqui da rua falava alguns palavrões, então eu não posso falar os bordões dela, né? Mas quando a gente comenta entre nós aqui da rua os bordões, todo mundo já sabe que é ela. Então imagine essa velha, lembre-se das roupas que ela usava, como ela era, como ela falava, né? E lembre-se da raiva que você tinha quando ela furava a sua bola. Isso é muito importante. Ok? Lembrou dessa velha? Certo. Agora, imagine que você tá lá na fila do frango. A fila do frango é muito importante para essa técnica de memorização, gente. Você tá lá na fila do frango, o Pedro tá lá na frente, né? Você falou pro Pedro, Pedro, vi você fazendo feio. Mas você continua ali na fila do frango, esperando para pegar o seu franguinho. E aí quando você olha atravessando a rua, quem está atravessando a rua? A velha que furava a bola. E aí você pensa alto: eita, vi a velha vindo. Deu para memorizar? Eita, vi a velha vindo. E aí você olha pro lado, tem um amigo seu e você fala: eita, vi a velha vindo. Ok? Você viu a velha vindo? Ok, era só isso que você precisava memorizar. Certo? Abre os seus olhos novamente. Agora eu quero que você conte os seus 10 dedos da mão, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contou os seus dedos das mãos? Ok, perfeito. É só isso que você precisa saber. Você já memorizou a tabela verdade. Por incrível que pareça, confie em mim, a tabela verdade já está decorada. Se você fechou os olhos realmente, se você se permitiu ver com bastante vivacidade as coisas que eu te falei, relembrar essas suas memóriazinhas aí, você já decorou a tabela verdade, porque o resto é muito simples. E eu vou te ensinar aqui na tabela, tá? Eu vou deixar esse anexo aí na descrição do vídeo, então se você quiser é só clicar aí na descrição e imprimir a tabela, tá bom? Vamos começar aqui, ó. Esse símbolo aqui é a junção de P e Q, certo? Então, esse chapéuzinho aqui significa E. Como você memoriza esse E? Transformando ele num E, ó. Passa um risquinho pra cá, um risquinho pra lá, um risquinho pra cá. Pronto. Certo? P e Q. Já memorizou, né? Muito simples, certo? P e Q, certo? A outra proposição é o P ou Q. Esse Vzinho aqui é um Vzinho menor, né? É igual esse chapéuzinho aqui, só que eu não consegui achar aqui no meu teclado do computador, então deixei um Vzão. E essa proposição aqui significa ou. Então, é só você colocar um ou aqui, ó, antes, e você já sabe que fica um ou, P ou Q. Certo? Tá memorizado, né? Não tem erro. Tem como se confundir isso? Não tem como se confundir, né? Muito simples. Aqui, essa setinha, o que ela tá indicando? Tá indicando para frente, né? Para frente é futuro, certo? Se tá indicando futuro, são as coisas que vão acontecer. É o se, né? Se acontecer isso, se acontecer aquilo. Então, isso daqui significa se. Certo? Então, se, P, então Q. É isso que significa. Se, então, o se, então, é esse símbolo aqui. Se acontecer isso, então vai acontecer aquilo, certo? Então, ele indica o futuro, indica o quê? Beleza, gente? Fácil de memorizar, né? Esse aqui, esse símbolo, são dois Sis, né? Então, você já sabe que é o se somente se. Ó, um se para cá, outro se para lá. É o se somente se. Certo? Memorizou? Fácil.
Essa daqui também não tem segredo, né? Você põe um O aqui, põe outro O aqui, ou P ou Q, né? Ficou simples. Esse aqui é negação de P e negação de Q. É o contrário de P, contrário de Q. Se o P for verdadeiro, o não P é falso. Se o P for falso, o não P é verdadeiro. Certo? Matou, né, gente? Isso daqui é simples demais. Fácil, fácil. Agora vamos lá. Vamos montar aqui. Eu não sei os nomes técnicos, tá, gente? Eu tô falando proposição também. Se eu tiver errado, vocês me perdoem, que eu não sou especialista. Eu já falei pra vocês, eu não sou especialista em concurso público, mas eu tava passando pela tabela verdade, eu precisei estudar e passei pela tabela verdade e vi que é fácil de memorizar usando a técnica e eu podia compartilhar isso com vocês, então eu só tô compartilhando, tá? Se eu estiver falando os nomes errados aí, vocês me perdoem, corrijam aí, comentem, tá? Mas uma coisa é certa, eu tô te ensinando a maneira que vai funcionar e você não vai errar, tá? Só o nome que eu posso estar me confundindo aí, proposição, essas coisas, essa nomenclatura eu posso estar errando. Mas a forma de montar a tabela aqui não tem como errar, tá bom? É 100% segura. Pode conferir aonde você quiser. Agora vamos lá. A parte mais fácil, né? Vamos montar o P. Pedro, vi você fazendo feio. Lembra? Lembra, Pedro? Vi você fazendo feio. Certo? Não falei que você já tinha memorizado? Pedro, vi você fazendo feio lá na fila do frango. O Pedro estava olhando para a mulher. Pedro, vi você fazendo feio. Não é? E o quê? Qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você lembra do quê? Queijo, né? E o queijo, eu não tinha falado nada, nenhuma historinha sobre o queijo, mas o queijo é uma coisa muito gostosa, né, de se comer, é uma delícia. Queijo existem vários tipos, tem queijo branco, a gente usa queijo na lasanha, queijo no macarrão, queijo na salada, quase tudo a gente come queijo, né? Então, para que existe queijo no mundo? O queijo veio para fazer você feliz, certo? Você só precisa repetir essa frase umas 10 vezes e você nunca mais vai esquecer. O queijo veio para fazer você feliz, né? Então, o queijo veio para fazer você feliz. Pronto, tá memorizado, gente. Pedro, vi você fazendo feio. O queijo veio para fazer você feliz. Pronto, tá memorizado. Agora, é só a gente somar de acordo com cada proposição aqui para a gente ter o resultado correto, né? Aqui é a proposição E, certo? Proposição E. E aí, você estava lá na fila do frango, né? Quando você olhou quem que estava atravessando, né? A velha que fura bola estava atravessando. E o que você falou? Eita! Vi a velha vindo. Eita! Vi a velha. Desculpa, gente. Vi a velha vindo. Ok? Vi a velha vindo. O resto é tudo falso. Falso, falso, falso. Viu? Você só precisa memorizar a historinha. Eita! Vi a velha vindo. O resto é falso. Falso, falso, falso. Tá vendo? Deu pra entender, gente? É que eu fiz uma pequena confusãozinha aqui, né? Eita! Vi a velha vindo. O resto é falso. Tá bom? É bem simples de entender. Depois a gente tem a proposição ou. E aí, no domingo seguinte, esse da fila do frango aí, que tava o Pedro lá safadinho, né? Que tinha a velha vindo. No domingo seguinte, você foi de novo comprar um frango. Quando você chegou lá, o que aconteceu? Você viu que Pedro ou o queijo faltaram na fila do frango, porque eles não estavam lá. Né? Então, Pedro ou o queijo faltaram na fila do frango.
Então você sabe que aqui é falso. O restante é verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Certo? Aqui você só precisou memorizar uma. Aqui também só precisou memorizar uma. Então, Pedro ou o queijo faltaram na fila do frango. Certo? Vamos recapitular? Pedro, vi você fazendo feio. Ok? O queijo veio para fazer você feliz. Certo? Eita, vi a velha vindo. O resto é falso. Pedro ou o queijo faltaram na fila do frango. O resto é verdadeiro. Ok? Aí a gente vai para a proposição se. O se já é praxe, né, gente? Todo mundo fala Vera Fischer falso. Se você já estudou a tabela verdade, você já ouviu alguém falar isso. Vera Fischer falso. Então, já está mais que matado isso aqui, né? Ó. É a proposição se. Então, Vera Fischer é falso. O restante é verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vera Fischer, falso. O restante é verdadeiro na proposição se, né? E se você não memorizou ainda o se, é só você fechar os seus olhos, lembre-se do Pedro como ele é, e aí você imagina esse Pedro com uma peruca loura, querendo ser a Vera Fischer. Mas ele não é a Vera Fischer, né? Mas se o Pedro quer ser a Vera Fischer, então vai ser uma Vera Fischer falsa, né? Vera Fischer falsa. Ok? É só você memorizar essa historinha que está memorizada na sua cabeça. Mas eu acho que não vai precisar, porque o se, então, todo mundo já sabe que é Vera Fischer falso. Pelo menos essa é uma das que todo mundo memoriza, né? Tá bom? Tá memorizado. Depois a gente vai para a proposição se, somente se. Eu deixei aqui, ó, tá vendo? A marcação de todas as proposições para você poder colar, tá? E aí eu vou deixar isso daí também junto no anexo lá, é só vocês imprimirem. O se, somente se. Aqui, ó. Esse eu vou mostrar porque é um pouquinho mais confuso, né? Então só para vocês terem certeza. Se, somente se. Se Pedro e somente Pedro, essa é a dica, tá, gente? Para ficar aqui, ó. Vamos lá. Se Pedro, tá vendo? É o se e somente se, certo? A gente tá aqui. Se, somente se. Se Pedro, ó, se Pedro e somente Pedro, tá vendo? São iguais, não é? Ó, Pedro, Pedro. Se Pedro e somente Pedro é igual, certo? Quando é igual, é verdadeiro. Então, olha aqui, ó. Verdadeiro e verdadeiro são iguais. Igual é verdadeiro. Então a gente põe verdadeiro. Verdadeiro e falso são diferentes. Falso e verdadeiro são diferentes. Falso e falso são iguais. Se são iguais, é verdadeiro. Verdadeiro. O resto é falso. 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 Tá vendo? Pedro. Se Pedro e somente Pedro. Pedro e Pedro é igual. Não é igual? Se é igual, igual é verdadeiro. Tá bom? Agora a gente vai para a proposição ou, né? Ou Pedro ou queijo. Olha lá, eu deixei aqui também. Ou Pedro ou queijo. Olha aqui, gente. Aqui é diferente, ó. Ou Pedro ou queijo. São diferentes, não são? Se são diferentes, são verdadeiros. Então, vamos lá. Verdadeiro e falso são diferentes, né? Então é verdadeiro. Falso e verdadeiro são diferentes. Então é verdadeiro. Os outros a gente já sabe que é falso e falso. É exatamente o contrário da proposição se, somente se. Tá? Lembrando para vocês que não é para você aplicar essa regra aqui na frase do problema, tá, gente? Isso aqui é só uma memorização que você está fazendo à parte para memorizar e aprender como preencher a tabela, certo? Então, quando for a proposição se, somente se, você lembra dessa historinha. Se Pedro e somente Pedro, opa, Pedro, duas vezes. Então, a regra é igual é verdadeiro, certo? Ó, verdadeiro, verdadeiro.
igual, igual, verdadeiro, igual, igual, verdadeiro. Os dois outros são falsos. E se for o ou, né? Ou Pedro ou o queijo, né? Porque você sabe que é a proposição dos dois ous, né? Você usa essa regra do Pedro ou o queijo. São diferentes. Se são diferentes, são verdadeiros. Então, diferente, ó, verdadeiro e falso. São diferentes, é verdadeiro. São diferentes, é verdadeiro. E os outros dois são falsos. Certo? Os outros você provavelmente já sabe, né? Que é muito simples, que é aqui o não P e o não Q, que significa exatamente o contrário de P e o contrário de Q. Né? Então, se aqui o P é verdadeiro, não P é falso. P é verdadeiro, não P é falso. P é falso, não P é verdadeiro. Né? Ou negativo de P. P é falso, negativo de P é verdadeiro. E aqui também, o contrário, né? Eu vou começar aqui com a caneta verde, só para facilitar. Aqui você sabe que é verdadeiro. Verdadeiro. Falso. Falso. Certo? Pronto. Tá memorizada a tabela verdade, gente. Rapidinho, fácil. E você já memorizou. Agora, é muito importante você treinar bastante exercícios, porque tem pegadinha, viu, gente? Então, a pegadinha que atrapalha tudo, né? Acaba com o nosso raciocínio lógico. Mas, para você memorizar essa tabela verdade, ficou fácil, tá? Eu vou repassar aqui com vocês rapidinho, para vocês verem como é fácil, ó. Pedro, vi você fazendo feio, certo? O queijo veio para fazer você feliz. Eita, vi a velha vindo. Eita, vi a velha vindo. O resto é falso. Pedro ou o queijo faltaram na fila do frango. O resto é verdadeiro. Se então, é a proposição da Vera Fischer, né? Vera Fischer, falso. Os outros são verdadeiros. Se, somente se Pedro e somente Pedro, quando são iguais, é verdadeiro, certo? Então, verdadeiro e verdadeiro, e aqui os outros dois falsos. Ou Pedro ou queijo, que é a proposição do ou, né? Ou Pedro ou queijo, se são diferentes, são verdadeiros. E aí, lógico, se são iguais, são falsos. E o não tem, não que, é mais do que fácil decorar isso, né? Tá bom, gente? Olha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A minha intenção é só ajudar vocês a passar no concurso. Não tenho interesse nenhum em concurso público, né? Eu trabalho com hipnose, motivação e outras coisas. Mas eu acho que esse vídeo pode ajudar você a passar no concurso, por isso eu resolvi colocar aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até mais!